Cumprimento a Senhora Presidente em exercício, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Começo por agradecer o facto de estarem aqui, o trabalho que realizaram e todos os contributos que nos podem dar. Como já foi dito pelo meu colega, esta não é de facto a comissão que mais trabalha estes temas, mas, para além disso, somos pessoas muito ligadas ao poder local e o poder local é algo extremamente importante nesta matéria. Por outro lado, sendo nós do PSD, e penso que o Partido Socialista também tem uma visão próxima, somos um partido que valoriza muito todo o que é o trabalho da sociedade civil. Isto é, não defendemos sociedades estatizantes, defendemos sociedades onde a sociedade civil atua e apresenta propostas. Por isso eu queria fazer aqui um agradecimento a estas 24 entidades que se envolveram na luta, no fundo, por um Portugal melhor, por um ambiente melhor, por uma maior eficiência da utilização de recursos. Lendo o vosso trabalho que nos apresentaram, vimos que de facto têm propostas que são muito interessantes e que merecem ser ponderadas, mas tem também outros dados que me parecem de elevada preocupação, nomeadamente nós somos um país que é um país que não é rico, sabemos que ainda agora os recentes dados dão-nos que a Roménia já nos está a ultrapassar em termos de PIB per capita, ou seja, não criamos a riqueza que deveríamos criar e depois não temos o nível de vida que deveríamos ter. Em contrapartida, por exemplo, e de acordo com os dados que nos dão, a taxa de uso de material circular em Portugal, isto é, a percentagem de materiais reciclados, reutilizados, isto é, devolvidos à economia, segundo os vossos dados, é das mais baixas da Europa, ou seja, 2,5% em 2021, 5 vezes menos do que a média europeia. Ou seja, isto significa que algo está a falhar. Se nós já achamos que está a falhar toda a nossa organização do território, isto é, nós temos cada vez mais um país que tomba para o mar, em que temos cerca de 50% da população nesta faixa, em 2 áreas metropolitanas, o que significa um desperdício de toda a capacidade de criar riqueza do resto do território. Quando vimos para este tipo de desperdícios, notamos o mesmo. Ou seja, parece que somos ricos quando nós não somos ricos. E depois isto, claro que se reflete no nosso nível de vida. Mas não é só aqui, é que, como sabem, para além deste tipo de resíduos que os senhores se referem, nomeadamente uns que me preocupam também bastante, que têm a ver com os resíduos da construção civil e dessa parte, quando nós olhamos, por exemplo, para os resíduos alimentares, nós vimos que, quando temos, por um lado no mundo, 800 milhões de pessoas, cerca de 800 milhões de pessoas a passar fome, temos cerca de 30% dos produtos alimentares são desperdiçados. Mas quando olhamos mesmo para Portugal, e foi agora 29 de setembro, foi o dia escolhido como sabe pelas Nações Unidas para falar do desperdício alimentar, nós em Portugal desperdiçamos por ano 2 milhões de toneladas de alimentos. Ou seja, algo, e volto a dizer, não está bem. Nem em termos de organização do território, e aqui eu culpo muito um poder muito centralista que eu acho que tem existido no nosso país, mas para além disso também em termos de reciclagem. Falámos já aí, o meu colega fez algumas questões, nomeadamente, como é que o poder local pode ajudar mais. Nós, as pessoas desta comissão, algumas das pessoas foram presidentes de Câmara, que aliás é que a minha colega, eu também, o meu colega, presidente de uma junta. E uma das dificuldades, e outros aqui ligados ao poder local, todos ligados ao poder local, aliás, estão aqui neste momento, todos ligados ao poder local, a próxima senhora que está a presidir a reunião. E é algo que, pelo menos, eu tinha enorme dificuldade. Quando falamos dos resíduos da construção civil, que é, e aqui acho que nos podem ajudar, o processo de licenciamento de um aterro, ou uma Câmara ter, para juntar esses resíduos da construção civil, para evitar que as pessoas os coloquem de forma ilegal em locais onde não os devem colocar. Falou-se já que os municípios, e acho que era o caso de nós todos, temos a recolha de monos, temos a recolha de alguns resíduos alimentares, uma série de roupas, tudo isso. Mas, primeiro, em relação aos que fazemos, muitas vezes as pessoas questionam-se se eles são depois, de facto, bem utilizados. E, por outro lado, em relação àqueles que muitas vezes não conseguimos fazer por dificuldade de licenciar esses tais locais, que é o caso dos resíduos das obras, o que é que a legislação, o que é que pode ser feito para facilitar mais o processo? Porque depois isto intrinca noutro processo, que é o seguinte. Hoje, e os senhores já ouviram falar, da carta de risco de incêndio. Ou seja, há um conjunto de territórios, nomeadamente os territórios do interior, em que é considerada, alguns chegam quase a vermelho. O que significa que temos grandes zonas florestais,
onde existem muitas limitações à construção e à colocação de determinados locais, mas, por sua vez, se eu falar, por exemplo, num sítio para recolha este tipo de resíduos, como se eu falar numa suinicultura ou outro tipo de investimento deste género, se calhar esse era o melhor local para eu colocar. Mas depois entranca com um conjunto de reservas e um conjunto de outros problemas. Ou seja, como é que nós nos podemos aqui interajudar no sentido de poder, de facto, por um lado, aproveitar melhor os recursos, estes são os recursos, mas depois, por outro lado, também, em termos da parte económica, criar condições para que mais pessoas e mais entidades possam ter estas atividades. Ou seja, exista um processo que facilite e que impulsione o licenciamento por parte daqueles que querem trabalhar nesta matéria. Muito obrigada e, mais uma vez, grata pelo vosso trabalho.